noite, está começando mais um Link FAG. Eu sou a Tamilin, acadêmica do 5º período do curso de jornalismo do Centro FAG. E eu sou o Noah, também acadêmico do 5º período. Esta é uma atividade da disciplina de Laboratório em Telejornalismo 1 com o professor Luiz Sonda. O Link FAG é um telejornal produzido, editado e apresentado por nós. Neste momento, estamos transmitindo a 2ª edição. Nas próximas semanas, você poderá acompanhar novas edições ao vivo aqui no Facebook. Vamos levar até você reportagens que fizemos utilizando a nova ferramenta do telejornalismo, os celulares. Isso significa que nós mesmos filmamos, editamos todo o material. Tudo isso você vai acompanhar em 10 segundos. Começamos esta edição falando sobre um assunto que é do interesse da maioria dos alunos do ensino médio. O retorno às aulas presenciais está chegando. A volta será de forma híbrida e a nossa repórter Emily Lazarotto tem mais detalhes pra gente. Após um ano de aulas remotas na rede estadual de educação, os alunos poderão retornar para os colégios na próxima semana. O anúncio do retorno gradativo das aulas presenciais foi feito na terça-feira pelo governador do estado, Ratinho Júnior, e pelo secretário estadual de Educação, Renato Feder. Esse retorno se dá por conta do avanço da vacinação entre os profissionais da educação. A data marcada para o retorno é no dia 10 de maio, na segunda-feira, e será no modelo híbrido de ensino, onde parte dos alunos assistirão às aulas presencialmente em sala de aula, enquanto outro grupo acompanhará remotamente vendo as aulas ao vivo. E para esse retorno das aulas presenciais, as instituições de ensino seguirão o protocolo de segurança, garantindo o distanciamento social entre os estudantes, disponibilizando álcool em gel, reforçando o uso das máscaras e aferindo a temperatura de alunos e funcionários na entrada dos colégios. Eu volto com vocês no estúdio. O coronavírus separou famílias, amigos e também professores e alunos. As salas de aula fechadas tornam tudo mais difícil, mas a tecnologia permite que os estudantes diminuam essa distância. Nesta reportagem, eu conversei com acadêmicos e professores que estão enfrentando essa realidade. Confiram. Dos dois lados da tela, no ensino à distância, o aprendizado remoto não tem sido fácil para ninguém. A professora Marília Gasparovic conta qual foi a sua experiência no começo das aulas online. Foi um susto, a gente não sabia muito bem como agir, nunca tinha feito uma live, então até que a gente conseguisse, entender todo o processo, as mudanças, demorou um tempinho, mas eu acredito que justamente essa capacidade de adaptação, que é tão valorizada no profissional hoje em dia, é o que foi movendo a gente, é o que foi fazendo com que cada aula fosse se reinventando. Os alunos foram muito parceiros, muito participativos, até hoje que a gente permanece então nesse modelo. É sempre uma troca nova, É sempre uma nova experiência, é sempre uma nova possibilidade de aprendizado. Para a Aline, o desafio não foi só ter aulas online, mas também se formar em meio à pandemia. Eu me formei em jornalismo no ano de 2020, na FAC, e eu me formei de maneira remota, Todo o nosso ano passado foi à distância, nós fizemos todo o nosso TCC à distância. O nosso estágio foi à distância, foi o que eu pelo menos senti a maior diferença, porque eu esperava fazer um estágio em uma outra área que eu não tivesse conhecido ainda, mas a gente fez de maneira online, a gente teve que adaptar todos os nossos trabalhos também, todos por reuniões online, assim como eu estou fazendo esse vídeo, e tudo em casa. Se o nosso TCC tinha alguma vertente que precisava entrevistar ou ir até algum lugar, a gente tinha que se adaptar e fazer com que desse para fazer de forma online. A experiência de se formar online foi diferente, mas o sentimento de satisfação após a conclusão da faculdade ainda é o mesmo. Nós conseguimos, foi uma maneira muito diferente de se formar, de fazer o último ano. Porém, todo mundo conseguiu, a gente teve muito apoio dos professores. Realmente, os professores ajudaram a gente demais o ano inteiro, por estar online, parecia mais fácil para ajudar. E a gente se formou, deu um déficit
déficit de algumas coisas que não tivemos de um lado, porém tivemos algumas coisas, podemos considerar boas, de outro. A gente teve que se adaptar e a gente finalizou o que precisava ser finalizado. De fato, essa transição do método presencial para o método online está sendo um grande desafio, não só para professores e alunos, mas também para quem está por trás deles. Quando nós começamos a adotar essas ferramentas e plataformas, eu percebi que eu tinha professores em diferentes níveis. Tinha os professores que já tinham treinamento, que participaram das formações, que já tinham experiência com mais ferramentas, então esse grupo ficou muito mais fácil trabalhar. Quem precisou de mais apoio, e toda regra tem exceção, mas de forma geral, eram professores que já estavam atuando há mais tempo e que precisavam conhecer e dominar essas novas ferramentas. Nesse contexto, os professores, além das formações que nós ofertamos na NAD, também fizeram várias atividades de apoio mútuo, entre eles os próprios colegas, entre os colegiados. Quem sabia uma ferramenta foi ensinando para o outro. E essa interação foi um ponto muito positivo na instituição. E a esperança não está mais só em esperar que a pandemia acabe, mas também em poder incluir a tecnologia de forma que agregue valor nos métodos de ensino de uma vez por todas, acreditando que ela veio para ficar. Deixar um recadinho bem especial aí para todos os acadêmicos, estudantes que estão nesse momento tão desafiador da educação. Persistam, insistam, porque com esse movimento vocês estão desenvolvendo muitas competências que serão muito importantes logo à frente. Aí no período pós-pandemia, nós vamos continuar utilizando muito dessas ferramentas digitais. Então, um estímulo bem especial, liguem o seu áudio, liguem o seu vídeo, participem das aulas, aproveitem esse momento de aprendizagem. Ele é um momento muito especial na vida de vocês. E tenho certeza que depois de nós passarmos por todo esse período aí, nós vamos olhar para trás e falar, olha, como valeu a pena eu não ter desistido, eu ter persistido e ter desenvolvido as competências que são importantes aí na nova era digital. Dependendo de como for utilizada, a cirurgia plástica pode destruir ou reconstruir a autoestima de alguém. Mas é preciso tomar cuidado e tudo deve ser feito com acompanhamento médico, e o que mostra a reportagem da Yasmin Aires. Apesar de hoje em dia vivermos em uma sociedade que utiliza cirurgias plásticas como ferramenta para alcançar um padrão inalcançável, existe uma parte dela que é usada para reconquistar aquela autoestima que já foi perdida há muito tempo. Samuel fala como a cirurgia plástica tirou suas inseguranças causadas pelo bullying que sofreu na infância e adolescência por conta das orelhas em abano. E isso tudo me criou um trauma. E esse trauma eu levei durante o período da juventude, da adolescência. Ele conta que na época o maior motivo para deixar o cabelo crescer era para esconder as orelhas, sendo que quando operou, a primeira coisa que fez foi cortá-lo. Ver como ficou o resultado dessa cirurgia. E aí eu fui ver realmente que o trauma, a baixa autoestima ficou para trás. Para tirar dúvidas sobre a cirurgia realizada para corrigir as orelhas em abano, chamamos o médico cirurgião plástico Bruno Legnani. Orelhas em abano são uma condição muito frequente, elas podem acometer de 2 a 5% da população. Segundo o médico, a melhor idade para realizar essa cirurgia seria na escolar, entre 5 a 7 anos. Nesse período, a formação das orelhas já estão quase completas, né? Tendo em vista que com 3 anos já tem 90% da formação da orelha. Então essa fase de 5 a 7 anos é talvez o momento ideal para se realizar a cirurgia. Quando perguntado sobre a complexidade da cirurgia e o pós-operatório dela, o cirurgião plástico respondeu: essa cirurgia ela é uma cirurgia de baixa complexidade. O tempo médio de cirurgia é em torno de
1 a 2 horas de procedimento e o pós-operatório costuma ser bastante tranquilo. O paciente deve fazer repouso, né, tomar medicações analgésicas para dor e usar uma faixinha nas orelhas. Essa faixinha funciona como um modelador que deve ser usado de 10 a 30 dias, dependendo da indicação de cada cirurgião. Isso aí, com saúde não se brinca, né? Por isso é importante ter o diagnóstico quanto antes e só depois realizar os procedimentos. Fazer exercícios físicos e tomar um sol de vez em quando é uma recomendação super importante dada pelos médicos, mesmo nesses tempos de isolamento social. Mas como fazer isso? A educadora física Laura Campagnoni conta pra gente quais as técnicas que ela recomenda para que a gente faça exercícios em casa ou na academia. Assim como várias áreas profissionais tiveram que se adaptar com o novo formato do trabalho em função da pandemia, os profissionais da educação física não foram diferentes. Muitas pessoas passaram a se exercitar em casa com medo do contágio do coronavírus. E esse é o caso do João. Durante a pandemia, eu optei por parar com os exercícios físicos dentro da academia e eu readequei todos eles para conseguir fazer eles dentro de casa. O horário de mais exposição que eu tenho durante meus exercícios físicos é a hora do aeróbico, que eu faço ele na rua, mas seguindo todas as medidas de prevenção, que é usar máscara, manter um distanciamento das pessoas. Eu considero sim exercício físico ótimo para a saúde cardiorrespiratória, para aumentar a sua imunidade, mas você pode adequar eles para fazer na sua casa e assim evitando aglomerações. Já Caroline é uma pessoa assídua no seu condicionamento físico. Ela gosta de ter a rotina de ir para as academias todos os dias. Portanto, ela optou assim a treinar todos os dias, mas sempre tomando todas as medidas de proteção necessárias, utilizando álcool em gel, uso de máscara contínuo e mantendo o distanciamento social. E aí, galera, acabei de chegar aqui na Blue Fit, mandar meu treininho. Eu queria mostrar para vocês que é sim seguro treinar durante o Covid. Quando a gente chega aqui, olha, tem essa parte para você fazer a higienização com álcool em gel. E aqui eles também disponibilizam os paninhos de higiene e o borrifador. Do Olhar Profissional, hoje nós trouxemos a Laura, que é formada em Educação Física e trabalha em uma academia aqui de Cascavel. Hoje ela vai nos contar um pouquinho sobre como é ser professora em tempos de pandemia, como está o fluxo dos alunos dentro das academias e qual o incentivo que ela tem para dar para a gente para continuar treinando ainda assim com esse vírus em circulação. Conta um pouquinho para a gente, Laura. Nós oferecemos o atendimento de forma remota, que poderia ser feito com vídeos ou com aulas online. Mas muitos alunos não se adaptaram a isso, porque a maioria do nosso público aqui na academia são pessoas que buscam saúde, qualidade de vida, que vieram por recomendação médica para tratar lesões, né? E aí, sem o contato direto, sem a correção, sem o atendimento pessoal, eles tiveram bastante dificuldade em se adaptar. Então, muitos procuraram outras práticas de exercícios que estavam liberados, né, de reabilitação na época. Quando retornou o atendimento presencial, muitos alunos não voltaram, por ter medo ou por ser grupo de risco, né, ter alguma restrição, e aí ficaram com o pé atrás, receio para retornar presencialmente. Então até a gente disponibilizou continuar atendendo esses alunos de forma remota ou fazer algum atendimento ao ar livre, né? E aí muitos alunos novos também que não estavam dentro da academia, que vieram até a ZIP procurar esse cuidado, né? Agora vamos falar sobre coisinhas fofas. O mundo pet continua dominando a nossa vida. Nós sabemos que existem diversos produtos que são feitos especialmente para os animais, desde cerveja até remédio. Esse é o trabalho das farmácias manipuladoras para pet. Os animais estão cada vez mais próximos dos seres humanos. E dessa relação de amor e carinho que nasceram as farmácias de manipulação animal. As farmácias trabalham para trazer mais qualidade de vida para seus clientes.
visto que muitos animais têm dificuldade na hora de consumir o medicamento da forma convencional. Os remédios manipulados auxiliam o tratamento veterinário de forma mais precisa, visto que cada fórmula é feita pensando exclusivamente no porte de cada animal, como conta a médica veterinária Ana Gever. As medicações manipuladas são bem importantes na rotina clínica veterinária pela facilidade de administração, esse é um ponto. A gente consegue ter a maleabilidade de manipular segundo a forma mais fácil de administrar para o tutor em casa. Em Cascavel, a fórmula animal vem se destacando nos últimos meses. A farmácia faz parte de uma rede de franquias que já possui mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil. Existem muitas histórias que inspiram a fórmula animal. A Ana, que é a dona, comenta que a fórmula animal nasceu do desejo de ajudar o seu animalzinho. E a história da fórmula animal, ela começou com um animalzinho, né? Ela começou com a Calice, a nossa cachorrinha. Nossa cachorrinha, ela tem 7 aninhos e há 6 anos nós descobrimos uma alergia muito forte nela, e que naquela época nós precisávamos muito de farmácia de manipulação, né? E nós morávamos em Campinas, em São Paulo, e lá nós conhecemos a fórmula animal, começamos o tratamento dela lá, na unidade de Campinas, e nos interessamos pela área, começamos a estudar, nos especializar nessa área. E a partir do momento que a gente decidiu que nós abriríamos uma unidade da fórmula animal, Cascavel foi escolhida assim com muito carinho. E ao trazer a farmácia para a cidade, eles realizaram o sonho de poder ajudar outros animaizinhos. Que o Enzo é o nosso primeiro pacientinho aqui na farmácia, foi e é o nosso primeiro pacientinho. Ele é um cachorrinho muito querido, de 15 anos, e ele é cardiopata, ele tem vários probleminhas no coração. Naquela época, o Enzo estava passando por um momento difícil da terapia dele. Ele fazia uso da medicação por biscoitinhos e ele já não estava mais conseguindo comer os biscoitinhos porque ele estava fraquinho e tudo mais. E fomos aos poucos substituindo não a medicação, mas a forma farmacêutica, né? Nós substituímos a forma farmacêutica de biscoito por uma forma líquida, que não mudava em nada a dosagem, nada, mas que facilitaria para ela administrar a medicação para o Enzo, né? E foi maravilhoso. O Enzo, ele estava num momento em que ele não conseguia descer uma escada, que ele desmaiava. E uma semana depois que a gente entrou com a medicação líquida, ele veio andando até aqui na farmácia para ver a gente, então foi muito emocionante, né? Eu acho que essa é uma das histórias que você pensa assim, não, realmente é isso que eu quero fazer, é esse retorno que eu quero ter todo dia aqui com o meu trabalho. Os medicamentos manipulados auxiliam o tratamento veterinário, tornando esse momento difícil em um momento prazeroso e gostoso para os bichinhos. Mas o ponto positivo da manipulação veterinária é que a gente consegue ter essa facilidade de administração, para o animal é menos traumático, então a gente não oferece a medicação, a gente oferece o biscoitinho, sabor bacon, biscoitinho, sabor carne, então a gente aproveita esse momento de medicação, trazendo um agrado para o animal e acaba sendo um momento ali de carinho entre o tutor e o pet. Esses bichinhos são mesmo muito fofos. Em 2020, a pandemia dificultou as nossas vidas e também a economia mundial. Muitos perderam o emprego por causa da crise e agora a esperança é de que depois de mais de um ano a vida comece a voltar ao normal. A pandemia do coronavírus deixou marcas também no comércio e indústria. 2020, ano de falências, gerou desemprego em cadeia. Já em 2021, a recuperação vem sendo crescente de empregos e renda. Os empregos estão sendo retomados gradativamente e o comércio volta a ter força. Mas ano passado a situação era bem diferente. Muitos profissionais acabaram perdendo seus postos de trabalho. Foi o caso de Janderson. Ele era segurança em eventos e devido à pandemia, as aglomerações e eventos foram cancelados. Trabalhava com eventos na área de segurança, fazia casamento, formaturas, aniversários. Assim, ficando sem trabalho, o jeito foi mudar de profissão. Eu tive que correr atrás de outros setores de trabalho, né? Comecei a entregar pizza depois de um certo tempo.
Mas 2021 trouxe já um novo emprego a Janderson, que conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Com o tempo, eu me recoloquei no mercado de trabalho, trabalho na área de vigilante. Em Toledo não foi diferente. Apesar das dispensas em todos os setores, alguns setores conseguiram retomar mais cedo e manter empregos, conta o diretor da Agência do Trabalhador de Toledo, Rodrigo Souza. Está aqui da frente da agência desde janeiro desse ano. Mas você fazer análise dentro da perspectiva dos números que o CAGED nos disponibiliza, percebe-se que foi feita muita dispensa, né? Isso nos setores diversos. O único setor que em Toledo em si, ele se mantém, ele deu uma caída em março, abril, a partir de junho ali, então já teve um setor de retomada que foi onde eleva a situação de Toledo, que se deixa ela numa situação diferente, vamos dizer assim, das outras cidades, é o setor da indústria, né? A indústria de transformação, ela precisa de muita mão de obra e é um setor onde na cidade hoje ela contrata muitas pessoas, por toda essa questão de operacionalização, precisa de muitas pessoas, né? Então, pensando aqui numa logística onde você tem que operar com 5 pessoas, com a situação da pandemia você precisa ter 10, porque você precisa manter funcionando, você precisa produzir e ainda você tem essas questões adversas relacionadas ao Covid. Então, eu acredito que seja muito baseado nisso. Tanto é que desde janeiro para cá, um setor que mais tem contratado é os serviços, mas não serviços de fato prestação de serviços. Os serviços colocam como locação de mão de obra temporária. É os locais onde você contrata a pessoa por um período, né, onde você pode ter aquela mão de obra justamente para suprir as pessoas que foram afastadas ou foram retiradas por um período aí do seu local de trabalho até que venham as vacinas e que todo mundo tenha vacinado e de volta ao trabalho normal. Rodrigo ressalta o saldo positivo em empregos da cidade e das cidades próximas. Sim, na verdade temos um trimestre, né, que saiu sobre o CAGED. Nós estávamos numa perspectiva muito contente dentro da agência, mas dentro do contexto de Toledo em si, onde nós temos, somos a terceira cidade do estado. Se você colocar no ranking acima de 100 mil habitantes, nós estamos em primeiro, justamente porque se você colocar Cascavel e Londrina, que são cidades que estão na nossa frente, você tem uma população muito maior, né, economicamente ativa. E Toledo, então, no mês de março, só aí já gerou 526 vagas do CAGED de saldo positivo. Demitidos e contratados, o saldo positivo de 526. Isso demonstra, então, a cidade que é uma cidade economicamente ativa, uma cidade que ela tem crescido muito dos pontos de vista em diversos setores, construção civil, com a própria indústria e agora então para o setor de serviços. E se você olhar no CAGED, onde mais contrato? Serviços, seguido pela indústria, daí vem agropecuária e os outros que não me recordo agora, mas quero dizer que nesse contexto todo, o saldo positivo ele é muito importante porque demonstra que a economia está retomando, ela está reaquecendo e principalmente tendo em consideração essas questões básicas, né, que é a do agroindústria e do agronegócio que tem tido esse crescimento. Então isso é muito importante para a cidade de Toledo. Realmente, o número de desempregados aumentou muito. Estamos chegando ao fim do Linkfag, mas antes temos um recado bem importante do Hemocentro de Curitiba, que registrou uma queda de 40% nas doações essa semana. A repórter Yasmin Aires tem mais informações. Nessa semana, a unidade de Curitiba do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o HEMEPAR, teve uma redução de aproximadamente 50% nas doações de sangue. Com isso, o HEMEPAR disparou um anúncio pedindo que as pessoas voltassem a doar sangue. Durante a pandemia, o HEMEPAR adaptou o atendimento para trazer uma maior segurança às pessoas que fossem doar sangue. Com isso, o atendimento é feito com 8 pessoas a cada meia hora para evitar aglomerações. E acessando o site da Secretaria Estadual de Saúde, você consegue realizar o agendamento da sua doação. Conforme a CESA, pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem doar sangue normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina. Volto com vocês no estúdio. Bom, é isso, gente. O Linkfag
desta quinta-feira, 6 de maio de 2021, está chegando ao fim. Semana que vem tem mais uma edição. Lembrando que esta é uma atividade do curso do jornalismo do Centro FAG. Boa noite para você. Boa noite.